Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de alguma coisa que parece, mas não é. Você acha que está gordinha, está acima do peso, não consegue perder e está achando que isso é um problema seu? Pode ser uma doença muito comum e que você nem sabe que existe. Daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso. Agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de áudio, para você ter os seus cortezinhos lá para publicar nas redes sociais, Instagram, do jeito que você quiser. Então, se você tem uma ideia, procura a Fornex. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente para você acionar o sino das notificações, curtir esse vídeo, já curte logo, vai ser muito legal, e também se inscrever no canal. É assim que a gente consegue crescer e trazer cada vez mais conversas interessantes. Também a gente está nas plataformas de áudio, como eu falei, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então, se você vai fazer uma atividade física, por exemplo, coloca o Edcast lá no fone de ouvido, vai passar rapidinho o sofrimento aí. Se você está preso na ponte, está tudo engarrafado, coloca o Edcast no rádio do carro, vai passar rapidíssimo esse engarrafamento. São conversas muito legais, muito interessantes que vão te surpreender. Agora a gente conversa com a Thaís Guisso, que é nutricionista e modelo, e também conversa com o Dr. José Marcelo Coraça, que é angiologista, e a gente vai falar de lipedema, que é uma doença, atinge muita gente e muita gente acha que não tem nada e parece que está cada vez mais comum, né? Por exemplo, você, Thaís, é uma paciente de lipedema, mas não tem nada de lipedema, né? Tá aí no shape, tranquila, quem olha assim nem pensa, né? Quem me dera fosse assim. Não é assim? Ninguém imagina o tanto que a gente rema pra isso, pra É chegar mesmo? assim. É porque eu me cuido, né? Aham. Eu já há anos vinha fazendo um tratamento conservador sem saber o que eu tinha, né? O que era esse tratamento conservador? As bases, né? Alimentação Aham. e exercício físico, Você achava que você o estava acima mínimo. do peso e não conseguia perder Na peso. verdade, eu sempre achei que tinha algo estranho comigo, porque eu comecei a me alimentar bem, fazer atividade física e eu sentia que eu secava os meus membros superiores, barriga sequinha, minha barriga traçada, mostrava abdômen e minha perna ali sempre cheinha, com algumas ondulações, parecia celulite. Eu falei, gente, eu não tomo refrigerante, me alimento bem, faço exercício, alguma coisa tá errada. Eu sabia que algo era errado, mas eu não sabia o que que era. Às vezes eu achava que era falta de esforço. Isso sim foi criando uma paranoia muito grande na minha cabeça, uma autocobrança gigantesca e eu não sabia o que eu tinha até então. E você vive disso também, né? Porque você também é influenciadora digital, tem uma conta que você vive, posta as coisas, a sua aparência é importante para você, você Exato. precisa disso, né? E isso vai fazer uma diferença e cria uma pressão também. Como é que foi lidar com essa pressão? Na verdade, eu acho que a parte mais difícil de quem tem lipedema justamente é a parte emocional, você lidar com isso. Eu falando da minha experiência própria, eu trabalho com a minha imagem, trabalho com a minha imagem, então Aham. para mim ali nas redes sociais a comparação foi inevitável. Hoje, assim, graças a Deus, eu amadureci, sou outra pessoa, já sei lidar muito bem com isso, mas uma paciente com lipedema, ela se compara, ela se frustra porque ela faz e não obtém resultado. Ela olha muitas vezes uma pessoa que tá lá comendo tudo errado e tem a perna lisinha e ela não, porque ela Ah, se. genética. Eu tô falando, é Ah, é genética. genética. Ela sente dor nas pernas, ela tem vergonha, ela não coloca um short, ela não vai na praia, ela deixa de frequentar certos ambientes porque ela tem vergonha do próprio corpo. E isso afeta diretamente o emocional dessa mulher, Aham. de maneira assim, arrebatadora. E isso influencia todas as áreas da vida dessa mulher. Te afetou assim? Foi assim com Totalmente. você? Totalmente. Eu, antes do meu diagnóstico, assim, eu não sabia o que eu tinha, então realmente eu me culpava muito, eu me cobrava demais, eu falei, eu não faço o suficiente. E, inclusive, eu já tinha ido em alguns profissionais que, infelizmente, eu falo que hoje em dia tem muitos profissionais, infelizmente, despreparados, que não sabem o que é o lipedema ainda, por isso ele é importante de ser conhecido, em que chegavam para mim e falavam, ah, Thaís, mas você não tá fazendo direito, você não tá comendo direito, pode falar, isso é desleixo. Então Aham. eu comecei a me culpar demais. E esse peso ficou muito grande. E toda hora me cobrava mais. E eu comecei a fazer o quê? Comecei a me restringir. Fazer dietas extremamente malucas.
me restringia. Chegava uma hora que a mente não aguenta mais, o seu emocional não aguenta mais. E o que você faz? Você chuta o balde. Você come de maneira descontrolada. Você fez isso? Fiz isso várias e várias vezes. Isso é um ciclo, né? Que a gente chama do comer emocional. O comer emocional, você come e se sente culpada. E aí depois restringe de novo. E aí volta aquele ciclo novamente. Só que isso se agravou pra mim, porque eu não me tratei. Então isso foi se agravando porque eu comecei a ficar uma mulher depressiva, eu não tinha autoconfiança, eu prejudiquei os meus trabalhos, minha imagem, porque eu não aparecia, eu não criava conteúdo, eu tinha vergonha, eu só queria ficar escondida. E isso se agravou, eu desenvolvi um transtorno de compulsão alimentar. O meu comer emocional foi uma chave para o meu transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno seríssimo, onde muitas pacientes de lipedema desenvolvem algum transtorno alimentar, ou compulsão alimentar, que é muito característico, ou bulimia, enfim. Eu desenvolvi esse transtorno, tirando a ansiedade, depressão, e eu tive que fazer todo um tratamento. E, assim, eu falo por isso que a parte emocional é algo, assim, extremamente arrebatador. Agora, olhando para você, parece que você não passou por nada disso. Pois é, aquela famosa frase, né? Nunca julgue o livro pela capa. Às vezes, na rede social, mundo das redes sociais, né? A gente... É tudo mentira, a gente sabe que é assim... É uma pontinha do filtros, iceberg, exatamente. Mas olhando para você pessoalmente, agora não. Você não passou por nada disso. Não, ninguém tem noção de tudo que houve por trás. Hoje, eu trabalho muito abertamente as minhas redes sociais, isso eu não escondo. Muito pelo contrário, eu propago isso nas minhas redes sociais, porque eu acho importante esse tipo de informação. Mas eu entendo essas mulheres, elas são mulheres extremamente inseguras. Eu era muito insegura. Eu queria me esconder, eu não queria aparecer. Então, se ali mostrasse alguma coisa, minha perna, eu tinha vergonha. Eu não usava short em academia, nem para sair em nenhum outro lugar. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, eu falo super aberta sobre esse assunto. Assim, para as pessoas realmente conhecerem o que de fato é o lipedema. O que é de fato o lipedema, doutor Coraça? O lipedema é isso aqui. A história clássica, foi ótimo ela começar a falar, porque a história é muito clássica. O lipedema tem mais de 80 anos que foi descrito como síndrome da rudura dolorosa nas pernas. Para a gente era só um diagnóstico diferencial do linfedema, que vocês chamam de elefantíase. São coisas um pouco parecidas, mas com um fundo patológico diferente. Tem um colega aqui da aula que ele sempre fala que o diagnóstico mais antigo que ele tem de lipedema eu dei há mais de 30 anos atrás. Mas você não tem esse tempo todo de medicina, não? Tem novo desse jeito? Não, eu sou precoce. E eu sempre falo isso. Eu peço, quando ele fala isso em congresso, eu peço a palavra, eu falei, feliz da vida para a mulher. A senhora não tem linfedema, a senhora pode ir embora para casa, a senhora tem lipedema. E simplesmente era um diagnóstico diferencial, e uma coisa que eu sempre falo quando eu tenho que dar aula para os colegas, eu faço o seguinte: aprendam a diagnosticar. Porque a gente está cansado de ver paciente falar assim, eu fui lá, o doutor falou que eu tinha que operar minhas varizes para curar minha dor na perna. Só que a dor na perna não era da variz, era do lipedema. Mas aí, uma pausa só, desculpa te interromper, mas assim, o que faz isso atingir a perna das mulheres? Se isso acontece só com mulheres? E o que acontece? A perna fica mais gordinha, com a aparência mais cheia? O que acontece? Você tem vários graus, né? Eu não gosto muito de classificar em graus, mas você tem vários graus. Às vezes você tem pacientes que chamam de grau 1, é um paciente que tem uma quantidade de gordura pequena, mas muita inflamação, muita dor. Então, normalmente, o lipedema é volume, edema, dor, hematomas frequentes, e o problema é o que a Thais falou, as pacientes não eram compreendidas. A gente hoje tem poucos cursos no Brasil. O primeiro curso que nós fizemos há 10 anos atrás, juntamos eu, Kikucha, Amato, Benite, fomos para São Paulo, ficamos um grupo lá discutindo. E dali para cá já formaram um bocado de gente. Mas aparece do nada? Tem algum motivo para aparecer? É genético? O lipedema não. O lipedema é uma doença feminina ligada a hormônio. A gente achava que era só isso, mas tem mais um monte de coisa. Mas ela está ligada exatamente a períodos hormonais. Puberdade, gravidez, indução de gravidez e menopausa. Então, são períodos em que explode o lipedema. E se você não trata, é uma doença progressiva. Você começa com uma quantidade de volume, um tecido, às vezes,
delicioso, né? Eu sempre falo que o mais difícil de tratar a paciente com lipedema é no começo. Porque o cara tem uma fanqueira em casa, ele não quer que a mulher trate, não. Você pega aquela pele gostosa, aquela gordurinha ali, o cara tem uma mulher com bunda grande, coxa grande, ele não quer que ela trate, ele não quer saber se ela está com dor. Ele tem uma fanqueira em casa, né? E aí você vai evoluindo para nódulos pequenos, nódulos maiores, nódulos grandes, às vezes perde a articulação, que atrapalha a mobilidade do paciente, né? Isso gera flacidez e, como a Thais falou, isso gera uma angústia, porque a paciente de lipedema ela é injustiçada. Ninguém acredita que ela malha, que ela faz dieta, e chega um momento que ela fala assim, pô, eu sou gorda mesmo, vou chutar o pau da barraca e pronto, e vou engordar mesmo. Não consigo melhorar, eu vou assumir. Uhum. E aí que é o pior. Quando você recebeu o diagnóstico de lipedema, o que você pensou na hora? O que passou na sua cabeça? Na verdade, eu falo que foi um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que eu senti um peso gigante saindo das minhas costas, que foi o peso da culpa, que realmente eu respirei, eu falei, realmente a culpa não era minha. Eu realmente tinha algo de errado em mim, em que fugia, sabe, do meu alcance, algo que eu poderia fazer. Mas ao mesmo tempo, o medo, né, a insegurança, e aí, como vai ser agora? O lipedema, ele não tem cura, ele é crônico. E aí, como vai ser agora? Como eu vou cuidar? Pelo menos, assim, eu tive uma direção. Então, assim, eu falo que o diagnóstico, ele é libertador. Foi libertador para mim. Ao mesmo tempo que libertador é uma sentença. Com certeza. Né? Você se libera daquela culpa, mas você vai entender que você tem um problema, que você vai cuidar o resto da vida. Exatamente. E como é que cuida, doutor? Os pilares básicos. Dieta, atividade física, drenagem linfática. Tá? A medicação que a gente faz, se você pegar os guidelines europeus e americanos, é dieta, atividade física e cirurgia. E cirurgia para fazer? E essa cirurgia é para fazer o quê? Para tirar o excesso de células gordurosas. É uma lipoaspiração que você já fez? Fiz. A gordura do lipedema ela é diferente da gordura normal. A gordura normal você aspira, ela vem saindo. A gordura do lipedema vem saindo em bolinhas de gordura, que vai entupindo. Dá uma trabalheira. Eu já participei de cirurgia, dá muito trabalho. Uhum. Então é uma gordura realmente diferente. E se você não cuida, a evolução é para piora, progressiva. Foi ele que identificou o lipedema em você? Foi ele. Como é que foi? Como é que ele falou com você? Foi muito rápido, inclusive, porque eu era assim, atípica, né? Aquela cinturinha fina desse tamanho. Cheguei no consultório dele, eu tava de vestido, ele falou, vamos lá na sala e tudo mais. Levantei o vestido, viu minha cinturinha desse tamanho e minha perna gritava lipedema. Ele na hora, assim, ele sentiu, ele fez o exame clínico tudo direitinho e ele falou. E ele me passou uns outros exames complementares para eu fazer, mas na primeira consulta ele já batata. O diagnóstico do lipedema é clínico. É clínico. Não, beleza, mas aí você falou dieta, atividade física e cirurgia. Em alguns cirurgia casos. É a última etapa. Tudo bem, mas aí atividade física e dieta, ela já estava bombando. Mas a dieta não é dieta. As pessoas têm que entender que o lance não é emagrecer. É o que a gente chama de dieta anti-inflamatória. Então, poucas pessoas sabem fazer uma dieta anti-inflamatória. Algumas coisas a gente corta de cara, leite, açúcar, glúten. A gente falava muito de glúten, não tinha prova. O Amato acabou de fazer um trabalho agora, que eu revi, foi publicado agora, mostrando que ele testou a sensibilidade ao glúten em pacientes com lipedema sem doença celíaca. E tinha uma alta incidência. Então, realmente, glúten, açúcar, o povo está comendo açúcar demais. Tudo isso inflama aquele tecido e isso é progressivo. Isso não tem risco de cair numa moda, não? Porque eu vejo assim, a impressão que eu tenho como leigo é moda. Gluten free, dieta sem glúten, sem lactose, não sei o quê. Então a gente vê muita gente fazendo isso e divulgando e propagando isso, mas eu como leigo me parece muito ser... O medo nosso é esse. É de alguém dieta da lua, dieta da sopa, não sei o quê. Eu já gravei mais de um postzinho com a Ariane, para a gente mostrar exatamente o seguinte: não existe tratamento milagroso. As pessoas, infelizmente, cada dia caem mais no tratamento milagroso. Todo mundo quer isso, né? Aquele memezinho que está na internet, que é assim, mudar de vila, uma pessoa. Tratamento milagroso, tem uma fila. As pessoas hoje não querem fazer uma dieta anti-inflamatória, uma atividade física,
a drenagem linfática, às vezes usar a meia elástica. Então, o tratamento do lipedema, infelizmente, ainda é muito restritivo. O nosso medo é exatamente surgir uns milagreiros aí e começar a propor, e você sabe que o povo entra nessa. Claro, Né? facilidade todo mundo quer, né? Você falou em dieta, assim, eu até, inclusive, sempre falo no meu Instagram, sabe qual é a melhor dieta para quem tem lipedema? É não fazer dieta. Aí o povo fala, uai, como assim não fazer dieta? Você não precisa fazer dieta, dieta é temporário. Você precisa mudar o seu padrão alimentar. Você precisa mudar os hábitos de uma vida. E as pessoas, é muito difícil entrar isso na cabeça. Por quê? O lipedema, você carrega ele pro resto da tua vida. Então, você tem que mudar o seu padrão alimentar de uma vida. Parece simples falar, não, o tratamento do lipedema é o quê? São os pilares, né? Dieta, alimentação, exercício físico, drenagem. Parece simples, mas não é. Por quê? Não é qualquer alimentação, não é qualquer exercício físico. Existem muitos fatores que entram nessa equação que vão ali gerar o teu resultado. Qual o grau da sua patologia? Em que fase do tratamento você está? Você tem, por exemplo, a alimentação. É algo que é difícil de se fazer. Por quê? Muitas vezes, na literatura hoje, não existe uma dieta específica para o lipedema. Existem alimentos que a gente inclui, outros que a gente exclui logo de cara, como ele falou. Mas, por exemplo, um padrão de alimentação que a gente restringe bastante os carboidratos, principalmente refinados, que vem aí com glúten, vem aí farinha branca, açúcar, álcool, leite. A gente fala muito do leite, né, por conta da lactose, porque a maioria... Alface, eu vou falar da alface. Eu falo que o leite, alface? Às vezes a gente... Não, calma, gente, senão daqui a pouco eu vou falar alface inflamatória. Não, calma. Falo do leite, né? O leite é porque muitas pessoas têm aí intolerância, sensibilidade à lactose, mas o leite para uma pessoa normal, ele não é inflamatório. Mas uma paciente que tem lipedema, logo de cara, como ela não sabe os alimentos que inflamam essa paciente, ela precisa, pelo menos, os altamente inflamatórios, os possíveis inflamatórios, ela tem que ir tirando de cara, porque a gente precisa descobrir quais os alimentos inflamam e quais não inflamam. Ele falou da alface, porque por exemplo, eu descobri que se eu como alface em quantidades maiores, a alface me inflama. Gente, a alface. Por que isso acontece? Por isso que eu falo, não vai às vezes em qualquer profissional que te passa uma formulazinha de bolso, pega e pronto. Existe a bioindividualidade de cada ser humano. Eu, por exemplo, eu tenho uma sensibilidade aí à alface. Se eu comer demais, eu inflamo. Existem pacientes que inflamam com ervilha, com abacaxi. São coisas assim, putz, caramba, por quê? Uma coisa que ela falou, mudança de estilo de vida. Você não faz uma dieta para uma pessoa. A gente pede para fazer um diário alimentar. Tem uma cadernetinha, aí hoje eu tô mal. O que eu comi ontem? Anota. Aí dali a um mês, tá com dor, tá com peso, com cansaço. Estufamento. Né? Aí você anota o que eu comi ontem. Dali a um mês, você tá mal de novo, aí você anota, você fala, peraí, nesse dia aqui que eu tava mal, eu comi isso, eu tô mal de novo, comi isso. Então, com isso, você vai criando, você vai descobrindo o que inflama essa pessoa. É o que a gente chama de sabotador. E uma outra coisa que a Thaís falou também, que é muito interessante, as pacientes com lipedema com frequência são constipadas. Eu tenho pacientes que ficam 20 dias sem ir no banheiro. Se o intestino não funciona direito, ele é uma porta aberta para quê? Para você absorver mais glúten, mais lactose e mais toxina. E aí já existem teorias mostrando que a celulite tem muito a ver com toxina de bactéria intestinal. Então a gente tem que corrigir o intestino dessa paciente. Então aquilo que a gente fala, o tratamento do lipedema, se um médico quiser tratar lipedema sozinho, ele tem que ser um excelente médico, de ginecologista, endocrinologista, vascular, porque é muito grande a coisa. Então normalmente forma uma equipe. A gente, um nutricionista, um endocrinologista, um bom fisioterapeuta para fazer uma drenagem linfática. Eu sempre digo que grande pessoal que faz drenagem linfática não sabe fazer. Infelizmente tem isso. Eu vou chegar lá. Mas antes é o seguinte, você falou, não é fazer dieta, é reeducação alimentar, né? É mudar o seu... Dieta já é difícil, para reeducação alimentar, então... Mas mais difícil ainda. Como é que faz isso? É mais difícil, mas tudo na vida é o quê? São escolhas.
Nós somos criança, faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E eu Mais ou falo menos. isso. Mas eu falo isso para as minhas pacientes. Por quê? Qual o preço que você quer pagar? Você quer pagar o preço agora ou depois? Você tem que entender que você tem uma patologia, infelizmente você tem uma patologia que você vai levar para o resto da sua vida. Então você tem que optar por agora. Beleza, eu não quero fazer diário alimentar, não quero fazer uma dieta anti-inflamatória. Ah, não quero deixar, sabe? Beleza, ok, não tem problema nenhum nisso. Só que você vai pagar um preço. E aí, coloca na balança, qual preço você está disposto a pagar? O preço de você viver uma vida frustrada, com vergonha, se escondendo, depressiva, ansiosa, ou um preço que você vai ter que muitas vezes fala não para umas coisas gostosas que você quer comer, fazer uma atividade física, mas lá na frente você tem uma qualidade de vida que vai te transformar enquanto pessoa. E eu não falo só pessoa, uma única pessoa, mas as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus filhos, o seu marido. Então tudo é uma escolha. É fácil? Não, não é, mas são escolhas. Mas é difícil pra E cacete. não difícil. é só a parte Eu estética. vivo isso na pele todos os dias, eu te falo, é difícil, mas eu tenho escolhas. Eu chego e eu falo, meu Deus, eu preciso escolher o caminho que eu quero seguir. Mas eu também entendo que sozinha eu não ia conseguir. Por isso eu fiz o quê? Eu coloquei como prioridade na minha vida o meu tratamento. Falei, eu tenho que ficar bem comigo mesmo para eu conseguir fazer minhas coisas, realizar os meus sonhos, os meus projetos. Então, para isso que eu fui me tratar. Eu tive essa equipe multidisciplinar, Coraça, dentre vários outros profissionais, doutora Patrícia, enfim, que Aí você me teve auxiliaram nisso. O angiologista. Angiologista, nutricionista, fisioterapeuta, foi a Larissa. Eu tive um psiquiatra que me ajudou nessa parte do transtorno. Então, assim, eu tive toda essa equipe porque eu me coloquei como prioridade. Eu falei, não, se eu não me cuidar agora, o negócio vai ficar feio. E o problema não é só a estética. A paciente com lipedema, ela tem frouxidão ligamentar. O que é isso, doutor? Os ligamentos, principalmente do joelho, são mais frouxos. Então, qualquer coisa está rompendo. E uma outra coisa que acontece muito é que forma aquela bola de gordura ali no joelho, os joelhos não se encostam mais. Aí você passa a andar torto. Aí você começa a ter artrose de quadril, artrose de joelho. E daqui a pouco você está na cadeira de roda, cheio de dor. Daquela gordura que está inflamada, mas a dor articular. Né? Eu tenho pacientes que às vezes levam a mãe no consultório e falam, se você não se cuidar, você vai ficar com ela. Possivelmente, na idade dela, ela está melhor do que você. Na idade que você está hoje, ela está melhor do que você. Infelizmente, hoje, a gente tem um problema que, eu digo que a nossa cesta básica é extremamente inflamatória, só tem carboidrato. Arroz, macarrão. Arroz, macarrão. Mas o carboidrato eu ia te perguntar isso. Quais são os alimentos mais inflamatórios? E porque ela falou da alface. Qualquer alimento pode ser inflamatório? Pode. Eu tenho um colega de turma que tinha alergia à casca de tomate. Casca de tomate. Como é que identifica isso, doutor? Porque se ele come o tomate pelado, não tem a casca. Comendo. A minha filha desenvolveu alergia a camarão aos 30 anos de idade. Muitas vezes um alimento que você come durante toda a vida, às vezes em grandes quantidades, muitas vezes, isso não é regra, tá? Às vezes você acaba criando uma certa intolerância ou sensibilidade àquele alimento. Eu com alface, eu comia a vida inteira, sempre comi muita alface, mas era assim, eu pegava desde 9 anos uma bacia de alface, comia todos os dias, 2 pés de alface, eu amava. Era a história da minha filha, a gente aqui é camarão e peixe. Mas eu descobri fazendo. E ela começou a ter alergia, a gente passou a comer o camarão sem casca, e ela evoluiu para o camarão sem casca mesmo ter alergia, hoje ela não pode comer camarão. Quando ela vem aqui em Vitória, eu não posso levá-la para comer moqueca, você corre o risco do pessoal que mexe a moqueca a mesma coisa colher, a mesma mistura, colher contamina, né? Contamina. É verdade, isso acontece muito em restaurante, né? Inclusive tem restaurante que você vai que você tem que falar que é alérgico a camarão para não ter esse problema, né? Para não ter essa contaminação. Mas é muito difícil às vezes você identificar certos alimentos que são gatilhos inflamatórios para você. Pô, imagino. É muito difícil. Como é que você chegou à alface? Nunca passaria na cabeça. Fazendo diário alimentar. Eu insisti, eu anotava tudo, aí eu fui começando a perceber e ligar uma coisa na outra. E realmente, a frase é engraçada, mas como você descobre? Comendo. Para você ter uma ideia, é tão difícil às vezes você identificar esses certos alimentos que existem substâncias que elas só vão, às vezes, se manifestarem no seu corpo, elas podem se manifestarem até 72 horas depois da sua ingestão. Isso está até no livro do Amato, sobre dieta anti-inflamatória.
Então, para você ver como é difícil, mas como é importante uma paciente que tem lipedema fazer um diário alimentar. Ela precisa anotar. Aham. Não tem um exame que mostra assim, não, você Tem. suscetível a ter inflamação a isso, Tem. aquilo, a camarão. Tem, são exames caros, alguns deles com algumas coisas que você nunca vai comer na vida, e com outro problema também, plano de saúde não paga. Então, quer dizer, às vezes você faz um exame desse e naquele rol de produtos ali não está o que inflama o paciente. Então, o diário alimentar é mais simples, mais barato e mais fidedigno. Você falou de plano de saúde, mas SUS nem pensar esse tipo de... Particular. A Deve gente ser particular. a gente está em tão pouca gente ainda atendendo no consultório, seria ótimo se a gente tivesse possibilidade de formar gente para atender no SUS. Mas é difícil. E eu vejo muito isso. Eu atendo um ambulatório de plano de saúde, que os pacientes chegam lá e falam assim, eu tenho dor na perna, eu olho, é lipedema. Mas você vai fazer o quê? Você não tem uma pessoa para fazer drenagem. O ideal é que você tivesse um convênio, por exemplo, uma faculdade para esse pessoal ir fazer uma drenagem. Entendi. Você não tem como orientar um nutricionista. Infelizmente, a gente fica muito limitado pelas condições que a gente tem hoje. E tem aumentado o número de pacientes com lipedema? As pessoas estão descobrindo. Estão descobrindo. Sempre As pessoas estão sempre teve lá, se mas descobrindo. agora estão descobrindo. Não, o mais interessante é isso. Você tem pacientes que começam a contar a história e começam a chorar. Aí acaba tendo que ser um psicólogo lá também. Você tem que ter um psicólogo. Totalmente. Porque se a pessoa não mudar a cabeça dela, é igual a bariátrica. Se o bariátrico não mudar a cabeça de gordo, não adianta você fazer. Ele vai sabotar a cirurgia. Claro. Ele vai começar a tomar leite condensado. A quantidade de bariátrico que virou alcoólatra é muito grande. Porque eles compensam. Ele tem cabeça de gordo. Ele não evoluiu. Ele não mudou. Tanto que a equipe para fazer a bariátrica é multidisciplinar também. Tem psicólogo, psiquiatra, tem que ter todo mundo na equipe. A gente está vendo hoje pacientes que estão engordando para fazer a bariátrica. Ele não tem o Isso é IMC. muito doido, Ele né? não tem o IMC para fazer a bariátrica, ele engorda para fazer a bariátrica. Porque ele acha que a bariátrica vai resolver toda a vida dele. Não vai. Mas a gente vive muito no mundo do imediatismo, né? Eu falo que assim, o mundo praticamente nos obriga a sermos pessoas ansiosas. Hoje em dia, você pegou um celular, em menos de 1 minuto, se você quer descobrir uma coisa, você descobre na internet. Exatamente. Só que o nosso corpo não funciona assim. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm essa maturidade de entender que o seu corpo ele precisa de um tempo, ele vai sofrer processos até você chegar lá. Só que as pessoas hoje em dia elas não têm essa paciência, elas querem tudo agora, logo, rápido. E Como é isso que- adoece as pessoas. E como é que você lida com isso? Porque você é uma influenciadora digital. Você vive como é que eu falo? A característica da sua atividade é essa. Você tem Sim. que estar ligada com imediatismo, você tem que estar ligada com quem vai te assistir, você precisa de mais gente te assistindo, você precisa cativar os seus seguidores de alguma forma. Como é que você lida com isso? Porque acaba sendo um pouco contraditório, né? Primeiro, Deus. Deus foi ele que me sustentou e me deu a força que eu precisava, com certeza. Segundo, terapia. A terapia liberta. Ela te ajuda a entender certos processos e certas coisas que muitas vezes a gente sozinho, a gente está tão perdido e tão contaminado ali no meio, que realmente você viver ali no meio da rede social é aquela positividade tóxica que te cerca a todo momento, não é fácil de você administrar. Então, assim, família foi muito importante também. A família que compreendeu o que eu tive, que me apoiou. E isso é muito difícil. Eu vejo muitos relatos de pacientes que se queixam e falam, poxa, mas a minha família não me ajuda. Eles falam que eu tô de frescura. Eu tô com frescura. E sabe, todo mundo lá come errado e eu acabo comendo junto. Então eu falo, gente, o trabalho em equipe, as pessoas precisam entender que não é estética. É uma patologia, é uma doença. Então elas precisam de ajuda, sabe? Qual foi o caso mais cavernoso que você pegou lá, doutor? A gente já teve pacientes pós-bariátricos com lipedema, com uma flacidez muito grande, que eu sempre brinco quando eu dou aula, que eu falo dos graus, né? Eu boto uma fotografia dela,
Você tem 1, 2, 3, 4. A sua modelo? Ela é minha modelo. É. Então você tem 1, 2, 3, 4, são os graus. Aí eu boto um caso dela e boto essa paciente. Falo, tá tudo bem, isso aqui é o quê? Grau 0? Isso aqui é o quê? Grau de desespero? Então, tudo, realmente a gente já teve, principalmente pacientes mais velhas, com dor, com nódulos grandes, que aquele peso parece que a paciente ela vai se arrastando pelo corredor. Né? Parece uma tartaruga andando, ela vai se arrastando. E aí você já não tem muito o que fazer. Né? É uma paciente que já não suporta mais uma cirurgia plástica, aí você vai tratar dor, mas você já não consegue reverter aquelas massas de gordura. Uhum. Então, essas pacientes são as piores, pacientes que às vezes vieram anos carregando aquilo. A gente faz as reuniões das chamadas lipedetes. Choradeira. O que são essas reuniões aqui? A gente tem reuniões para as pacientes com lipedema, para elas trocarem informação, para perguntar as coisas para a gente informar alguma coisa. Mas como é que vocês fazem isso? Vocês fazem nas redes sociais? Vocês fazem live? Como é que é isso? Não, elas têm já tem tem uma movimento associação. Lipedema Capixaba, que é maravilhoso. Legal. As Como é que meninas, funciona isso? Que movimento é esse? As meninas super se ajudam, sempre postam informações profissionais, dicas. Então, elas sempre organizam, vira e mexe, alguns eventos com médicos, especialistas que vão ali dar as informações que muitas mulheres precisam. É uma troca de experiências, é muito bacana. É uma das nossas primeiras pacientes, a Luciene. A Luciene já operou 4 vezes. Maravilhosa. 4 vezes. Ela Por quê? tinha um grau avançado. Ela deixa eu contar essa história porque ela conta nas reuniões. Ela perdeu 42 quilos de bunda em 2 anos. E sempre... Mas é real isso, doutor? Porque normalmente você fala de brincadeira. Não, depois eu vou te dar o telefone dela, você vai conversar com ela. E o mais interessante é o seguinte, na primeira vez que ela foi consultar comigo, eu trabalhava no shopping, as salas são pequenas, muito pequenas. Ela entrou e falou assim, nossa, que sala pequena. Eu falei, não, sua bunda que é muito grande. Você falou isso? E até hoje a gente briga. Ela não jogou nada em você, não? Até hoje a gente briga, né? Até hoje a gente briga por causa disso. A Luciene, ela é a pessoa que mais divulga, orienta como as pessoas podem procurar auxílio para fazer uma cirurgia para o plano de saúde. Tomou a frente. Ela tomou a frente, é o chamado Movimento Lipedema Capixaba. Legal, tem uma conta de rede social, como é que é o nome? Tem Movimento Lipedema Capixaba. Arroba Movimento Lipedema no Instagram. Isso, no Instagram. Legal. Bom, a gente procura lá e coloca na descrição do vídeo. E é isso, ela chega lá na frente e conta essa história todinha. Legal. Mas aí o lipedema não dá só nas pernas? Dá na bunda também? Pode dar em quadril e braço. Braço também dá. Tem pacientes... Eu mostrei para minha mulher essa semana, a paciente que fez uma lipo, não mudou o estilo de vida. Em 1 mês o braço estava do mesmo jeito. Na parte posterior. 1 mês? Posterior aqui dos braços. É impressionante. A gente esteve aqui com o Dr. Leonardo Merson, que ele é cirurgião plástico, tem feito, inclusive falou que tem uma técnica nova, justamente para tirar os excessos, que não, aí parece que tem uma gruda a pele é uma forma de grudar, eu não sei exatamente. Você usa ou laser ou radiofrequência. Ele sempre... Porque você aquece, aumenta o colágeno, então você diminui a flacidez. Aí ele tem lá as técnicas. A cirurgia do lipedema hoje, você tem algumas técnicas para fazer. Aqui a gente sutura todas as incisões, não deixa nada aberto, e é feito o laser antes e depois. Exatamente, o laser para soltar, para facilitar a retirada, e o laser depois para diminuir a flacidez. O que eu queria perguntar é o seguinte, vocês falaram de drenagem linfática, né? Você tem 1 milhão de profissionais disponíveis no mercado para fazer isso. Qual é a melhor drenagem linfática para fazer e como é que você chega no ponto de definir assim, a drenagem daqui para frente não dá mais, tem que ser cirurgia. Como é que é isso? Não, drenagem linfática não tem nada a ver com cirurgia. É um dos tratamentos. E a gente dá muita aula de drenagem. Eu sempre digo o seguinte, se você não tem condições de olhar para a sua cliente e ver a linfa circulando, ver aonde que ela está obstruída, por que ela está obstruída, o que você pode fazer. Você tem que olhar igual filme de terror, é como se você tirasse a pele e você visse. Se você não tem condição de fazer isso, você não tem condição de fazer um tratamento. Porque linfático, o maior linfático do corpo humano tem 2 milímetros de diâmetro. É onde desemboca toda a linfa do corpo. E a linfa desemboca no pescoço. Então ninguém entende por que uma drenagem linfática de perna tem que começar pelo pescoço.
Mas, doutor, Porque você tem que começar a estimular aqui. mas você está Então, falando aí que a maior tem 2 milímetros. Como é que você está pedindo para a pessoa? Não, você tem que enxergar, tem que ver. Porra, é Se- difícil pra caceta, né? se você entender anatomia e fisiologia, você consegue ver. E aí o Você profissional pega, tem que saber disso. você pega um paciente, por exemplo, Mínimo, né? pós-mastectomia, um câncer de... Você tem que olhar e falar assim, poxa, se eu usar essa técnica desse jeito assim, a gente vai melhorar. A gente está até preparando um curso, acho que em setembro, acho que eu e a Larissa, exatamente para orientar o pessoal de fisioterapia sobre anatomia, fisiologia e técnicas de drenagem. Porque o pessoal confunde muito drenagem com massagem modeladora. São coisas completamente diferentes. Drenagem não dói. Não pode doer. São movimentos rítmicos, são movimentos lentos e que você estimula gânglios, você estimula cadeia linfática, tá? E é uma coisa que demora mais de uma hora. Mas Mesmo uma hora aí- é besteira. Não pode doer, mas aí se a paciente tiver o lipedema e a inflamação for crônica, tiver atacada, por exemplo. A ela já tá drenagem com dor. ajuda porque quando você faz drenagem, o que acontece? Qual é uma das funções do sistema linfático? É retirar dali do tecido coisas nocivas. Então, se você está fazendo a drenagem, você está drenando dali substâncias que geram dor. Você não fica, por exemplo, você quer fazer uma drenagem aqui, você não chega aqui e fica apertando aqui, você vem na cadeia linfática, você vem no trajeto linfático, então é toda uma técnica diferente. Não adianta você ficar apertando, né? Quando o pessoal chega no consultório e fala assim, eu estou fazendo drenagem, eu falo, começa por onde? Começa pelo pé, vai trocar, está errado. É o negócio de você empurrar água para onde já tem água. Se você não tirar aquela água de lá, você não consegue empurrar, porque ela vai bater e vai voltar. Então você tem que esvaziar para drenar, esvaziar para drenar. Então é toda uma técnica que demora Não é tão tempo. simples. A drenagem no lipedema ela é tratamento, né? Você não vai diminuir a gordura, que você diminui aquele acúmulo de líquido excessivo que geralmente a paciente de lipedema tem. Quando ela tá com uma inflamação um pouco mais, né, você tá com os picos inflamatórios, você faz essa drenagem, ela, como ele falou, te ajuda ali a diminuir um pouco essa retenção. Aham. Mas a paciente tem que entender que a drenagem sozinha ela não vai fazer milagre. Você tem que ter uma boa ingestão hídrica, a tua alimentação tem que estar também certinha, porque senão a drenagem ela não dá conta de diminuir tua dor. Quem tem que fazer a drenagem é um profissional de fisioterapia ou não? Necessariamente não. O ideal é que seja um fisioterapeuta, porque eles têm aulas de anatomia, tudo Ah. isso. Mas, por exemplo, se você tem um profissional disposto a aprender, a gente não se recusa de maneira nenhuma a certeza. sentar e falar assim, é isso aqui é um linfático. Se você pegar 90% dos médicos nunca viram um linfático na vida. Porque ele é Dos médicos? transparente, ele é minúsculo. Então, quando você faz anatomia, você não vê porque o cadáver já está... Hoje eles nem têm cadáver, só boneco mais. Não tem mais não? Muito pouco. Na universidade não tem mais não? Muito pouco. Porque hoje o SUS enterra gente. Antigamente não enterrava e ia para lá, a gente tinha cadáver à vontade para estudar. Mas mesmo assim, o meu filho um dia chegou para o professor, como é que é um linfático? Ele sempre me ajudando a preparar a aula, o cara começou a dissecar, falou, isso aqui que eu acabei de lesar, eu acho que era um linfático. Então, realmente é o seguinte, as pessoas não conhecem o linfático, não conhecem. É uma doença difícil de tratar, por exemplo, o linfedema, que se chama de elefantíase. É uma doença difícil de tratar porque ela exige realmente um tratamento a longo prazo. Uma paciente que tem que usar meia ou contenção elástica o resto da vida, fazer drenagem, controlar peso. Então, são coisas complicadas, não é? Exige muito, né? Aham. E como é que acha um profissional bom, aquele que vai fazer a drenagem linfática recomendada pelo médico? Tem lá nessas redes? As meninas Tem sempre as indicam, indicações? sempre. Elas, inclusive, tem um grupo no WhatsApp que elas sempre prestam auxílio, assim, o que precisar de informação, de indicação de profissionais. Aham. Sempre tem. Sempre Legal. tem essas Como é que chega indicações. nesse grupo de WhatsApp? Manda uma mensagem no direct do Instagram, Aham. Movimento Lipedema Capixaba, que as meninas Legal. só... Movimento Lipedema Capixaba. Isso. Vamos colocar, tá na descrição desse vídeo aqui embaixo. Isso, por favor, Legal. para seguir lá, é bem Já importante. tá. Legal, não, com certeza. A gente vai divulgar sim. Quanto tempo você demorou pra ficar do jeito que você tá agora? Porque você tá bem pra caramba, né? Do jeito que eu estou agora, Desde Então. antes, desde que ela descobriu. Ela não parou nunca, não, nunca. né? Nunca parei. Chegou momentos em que eu tive vontade de, meu Deus, eu não aguento mais.
chorar e várias vezes. Você não aguenta mais por quê? De dor, de não poder comer o que você queria comer? Tudo, junta tudo. Porque às vezes vontade de querer comer o que você não pode, que você sabe que vai te inflamar, você tá ali se matando na academia e não tá vendo o resultado que você quer, Instagram, comparação, sabe? Isso tudo soma, isso tudo vai somando. E então, assim, você acaba ficando saturada, muito saturada. Então, a gente fica com a cabeça muito assim, a gente não aguenta, a gente chora, a gente explode. Tem pessoas que explodem, correm pra comida, tem pessoas que se trancam no quarto, chora. Enfim, existem várias formas. Mas desde que eu descobri, eu assim, tem 7 anos e meio que eu realmente mudei minha rotina. Hoje eu tenho 30, tô quase com 31. Tem 7 anos e meio que eu mudei toda a minha rotina. Me alimento bem, faço exercício físico. Mas desde que eu tive meu diagnóstico, tenho que 2 anos? 3 anos? Mais. 3 anos. 3 anos. Tem 3 anos o meu diagnóstico. Você foi diagnosticada há 3 anos. Há 3 anos. Mas você mudou os seus hábitos antes de ser diagnosticada? Antes disso. Aí eu via que sempre tinha alguma coisinha errada na minha perna, que não me deixava chegar nos objetivos que eu queria. E às vezes, quando eu largava um pouquinho de mão, aquilo piorava de maneira absurda. Era uma coisa inexplicável, assim, sabe? Questão de um dia, minha perna, tipo assim, parece que eu dei 10 passos atrás. Era muito cansativo. E aí, desde o meu diagnóstico, eu apenas, assim, direcionei mais o meu tratamento. Meu tipo de exercício, a minha alimentação. E aí, ano passado, é que eu decidi, a gente conversou, foi tudo muito bem conversado. Falei, não, tá na hora da minha cirurgia, a minha cereja do bolo. Porque eu já venho fazendo dever de casa há muito tempo, meus hábitos são totalmente diferentes, assim, eu tenho hábitos saudáveis, minha rotina é saudável. E aí eu fiz a minha cirurgia para tirar um pouco daquele excesso, daquela gordura mesmo das pernas. Qual foi a comida que você mais, além da alface, qual foi a comida que você falou assim, não é possível, eu vou ter que deixar de comer isso? Massa. Você não come nada de massa? Não, eu como. Existem os poréns, né? Eu sei o quanto me faz mal. Por isso, hoje, assim, não é algo que está incluso na minha rotina alimentar. Um macarrão, um pão, porque isso eu sei o quanto ele me inflama. Só que eu cheguei numa fase do meu tratamento, depois de todo tratamento conservador, fase anti-inflamatória, a cirurgia, hoje eu posso me dar ao luxo, sim, de ter esses momentos sem que haja grandes problemas em mim. Mas se eu abrir mão, sabe, dessa rotina saudável, sabe, eu sei que o meu lipedema, ele vai evoluir, então eu tenho que segurar a onda, mas eu cheguei a um nível hoje em que eu consigo sim me permitir comer um pão, comer uma pizza, uma coisa assim de maneira esporádica, mas não é algo que eu tenho na minha rotina, é realmente algo bem esporádico. Doutor, quem tem lipedema vai ter lipedema pro resto da vida? Lipedema é uma doença crônica. E é uma coisa que eu estava aqui pensando aqui, a gente está investigando algumas medicações, a gente vai fazer um primeiro trabalho a nível mundial, vai ser feito aqui no estado com medicação, mas ainda não tem nada milagroso para o lipedema. Então, o lipedema é isso, é um tratamento que você tem que botar na sua cabeça que você tem aquilo que você vai tratar. A gente tem muitas coisas que diminuem a inflamação, tem muito fitoterápico que a gente usa, diminui a inflamação, diminui o edema, melhora a função linfática, então tudo isso a gente ajuda. Agora, se não fizer os pilares básicos, que é dieta, atividade física, drenagem linfática, em alguns pacientes que gostam, usar uma meia elástica, você pode fazer remédio o resto da vida, não vai adiantar. Eu falo que esses remédios é a mesma coisa, que você tá num barco afundando, você tá com um copinho de água tentando tirar a água desse barco, tomando remédio, só que tá comendo loucamente, tendo hábitos horríveis, não vai adiantar. Não vai adiantar. O lipedema, eu falo que é um cabo de guerra. Lipedema é um cabo de guerra que você tem que estar ali segurando 24 horas por dia, porque se você afrouxa de um lado, ele te puxa de outro. Então, assim, é algo que você tem que estar ali sempre. Como é que vai ser esse estudo e como é que vai ser essa... A gente está aguardando a empresa fornecer para a gente o placebo,
quer dizer, o medicamento sem o ativo, para a gente poder ter um grupo com ativo, um grupo sem o ativo, para poder provar que aquele grupo que usou o ativo realmente teve uma melhora. Mas que medicamento é esse? Como é que vai ser a pesquisa? Não pode falar. Não, ainda não. Eu viajei agora para a França exatamente para conseguir exatamente isso, para eles fornecerem para a gente o ativo. Que você, para propor um trabalho desse com o paciente, você tem que ir para um comitê de ética. O comitê de ética vai te perguntar, você já tem o placebo? Você já tem o, né? Porque ele vai falar, como é que você vai me garantir que você não vai usar em todo mundo e dizer que funcionou? Então, é uma coisa complicada. Você tem que ter a proposta, você vai para um comitê de ética, o comitê de ética te aprova, aí você pode começar a fazer isso. Então, a gente está aguardando somente ter o placebo. E como é que vai ser esse estudo? São quantas pessoas vão ser envolvidas? A gente está propondo 100 pessoas, 50 com e 50 sem o produto. Elas não vão saber, nem a gente, é duplo cego, randomizado. E a gente espera que esse ano ainda a gente consiga propor isso para o comitê de ética para começar o mais rápido possível. E esse medicamento, a pretensão é curar o lipedema? Não. É fazer o quê? É uma coisa mais, eu comecei a usar ele e eu vi que realmente ele tinha um benefício. Só que para eu dizer que isso aí tem um benefício, eu tenho que provar. E foi isso que eu fiz a proposta. É uma coisa a mais. Tal, isso, exatamente. Mas tem muita coisa que a gente usa, curcuma, centelha, lactobacillus, uma coisa que a gente usa muito para corrigir intestino e também às vezes alguns deles para emagrecer, lactobacillus são os probióticos, alguns específicos, né? Numa quantidade grande. Não adianta você tomar Yakult, que é muito pouquinho. Então, mas tem outra. Quais são as outras alternativas de mercado aí? Não, a gente manipula tudo. Entendi. Manipula tudo. A quantidade de cepas, qual deles que a gente quer colocar na fórmula. Não adianta você fazer a fórmula desse tamanho com todos eles. Às vezes uns são até nem bons para o paciente por lipedema. Então você tem que saber para você corrigir. É interessante ter um trabalho que foi feito com um probiótico em paciente psiquiátrico. Por quê? O intestino é nosso segundo cérebro. Tem mais, a quantidade ele de produz, é muito grande. Ele produz dopamina, serotonina, que são a substância do prazer. Se você está com o seu intestino inflamado, você não produz isso. Eles pegaram pacientes psiquiátricos, em alguns eles fizeram só os probióticos, melhorou a ansiedade, depressão, e nos que usavam medicamento psiquiátrico, eles diminuíram os efeitos colaterais desses remédios. Então, aí você vê a importância de realmente você trabalhar toda essa parte de intestino do paciente. Para você ter ideia, o meu psiquiatra, ele me receitou probióticos. Exatamente. E qual é o profissional que receita isso? É o psiquiatra? É o angiologista? É o gastro? Não, a pergunta sempre é o seguinte: qual é o médico que vai tratar o seu lipedema? Aquele que estuda lipedema. Então pode ser um endócrino, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho maior é da Karen Herbst, que é uma endocrinologista. Na Europa, principalmente na Alemanha, é o Raprisch, que já é um cirurgião plástico. Em outros lugares é o cirurgião vascular. Então, quem vai tratar de você é quem se propõe a trabalhar sério, estudar e ter atenção com o paciente com lipedema. Pode ser qualquer profissional, desde que estude. Mas aí como é que o leigo, eu, por exemplo, vou saber quem é o profissional que eu devo procurar? Vou lá no grupo? Você falou, hoje a facilidade é da rede social. Né? Então você sabe quem está fazendo isso, quem está estudando, quem está se dedicando, quem está saindo fazer curso, quem está se propondo a fazer trabalho. Então com isso você começa a reconhecer, por exemplo, ela que entende, sofreu, ela hoje estuda. Ela está fazendo um trabalho exatamente em compulsão alimentar. Legal. Isso vai corrigir para os pacientes. Então tudo isso é aquilo que eu falei, é um grupo multidisciplinar. Eu preciso dela, ela precisa de mim, eu preciso, às vezes, do cirurgião plástico, do endocrinologista, porque a gente entende um pouco de hormônio. Agora, todas aquelas correlações de hormônio, porque as pacientes com lipedema, 25% pelo menos têm hipotiroidismo, ovário policístico, endometriose. Então, se você não está afeito àquilo, não adianta, você não vai entender aquilo tão rápido, não. Você precisa de um grupo, você fala assim, gente, como é que está a parte de hormônio dessa paciente? Não, vamos corrigir isso aqui, vamos corrigir aquilo ali. A gente tem um grupo que a gente fica trocando. Por exemplo, a paciente Thaís, ela veio aqui, ela está com isso, o que eu faço? Estou fazendo isso, posso mudar alguma coisa? A gente fica trocando figurinha o tempo todo. É importante essa comunicação, essa intercomunicação entre os profissionais. Isso está bem mais fácil hoje com redes sociais. Assim, ainda mais com uma pessoa como você que tem o problema, que tem e é ativa na rede social, acho que isso faz muita diferença. Como é que você chegou nele?
Eu fui indicação de uma conhecida minha na academia, que ela, acho que trabalhava com você, Fernanda? A Fernanda... Fernanda, atleta, Pignaton. A Fernanda está na Suécia. Ela já me É. mandou uma mensagem que ela falou assim, ela me chama de Ela lindeza. que me indicou. Ela falou assim, ó, o pessoal que não entende nada disso, o que que eu faço? Eu estou tendo que ver como é que é o nome dos produtos lá na Suécia para poder orientar ela. Eu vou marcar uma reunião com ela lá, que ela está lá na Suécia, ela é fisiculturista. E ela que um dia a gente trabalhava em 2 clínicas perto, a gente começou a conversar, e ela começou a tratar, né, pela parte de nutrição, e ela orientou a Thaís apareceu lá. Apareceu lá, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, ó, tem alguma coisa de errado, me olha aqui. Você já bateu o olho na hora, você identificou? O diagnóstico é clínico. Clínico. Você olha, Você já identificou. Mas eu tava muito padrãozinho de lipedema. É. Quando eu fui nele, eu tava meio inflamadinha. Mas eu tava muito padrão de lipedema. Você não acha que tem um risco de você cair na moda, assim? Porque essa coisa de tratar a inflamação é muito falado hoje, né? Dieta para tratar a inflamação. Você vê muita gente, tô fazendo uma dieta porque eu estava muito inflamado, eu estava muito inflamada. Aí a gente volta naquela coisa da dieta. Não corre o risco de cair na modinha, do esquema do... Esse é o nosso a dieta medo. da lua, a dieta da sopa, a dieta do não sei o quê, a dieta do carboidrato, a dieta da proteína. Esse é o nosso medo, é a pessoa para tudo que ela falou, mudança de estilo de vida, faz, poxa, eu vou, tem essa água aqui, é lá do Mar Morto, né? O pessoal vende na água do Mar Morto. Pô, essa água do Mar Morto aqui vai resolver. Pô, vou parar com tudo, vou tomar água do Mar Morto aqui, santificada, como diz o apóstolo Arnaldo, né? Pode fazer merchandising aqui, eu adoro o apóstolo Arnaldo. Vou tomar essa água do Mar Morto aqui, posso comer à vontade, posso beber, porque vai resolver. Nosso medo é exatamente esse, as pessoas entrarem nesse modismo e entrarem no milagre. Não existe. Não existe tem milagre. Não existe. Infelizmente, para isso não tem milagre. Né? Não. O caminho é cheio de pedras. É assim. A nossa sorte é que a gente não tem lipedema. Fale por você. Homem raríssimo, tem, né? raríssimo. É raro, assim, hoje é muito raro. Muito raro. Existem casos descritos na literatura. A gente está até conversando antes, né? Que eu vou conversar com o menino aí, que eu vou dar uma olhada na perninha dele. Legal. Mas aí, e esse menino que você está falando, você viu na televisão, você não viu pessoalmente, né? Via, já me entrevistou. Então, mas aí... Aí eu bati o olho na canela dele e falei, quase que eu falei, filho, tira a calça para dar uma olhada em você. Ia ser meio estranho, né? Ia ficar um pouco estranho. Ficou um pouquinho estranho, né? Legal, mas assim, é legal estar ligado o tempo inteiro, né? Agora, como é que é para... Você sabe o que é pior? Elas começam a vigiar as outras na rua. Quando elas O entendem o que é o lipedema, elas ficam, aquela ali tem lipedema, aquela ali tem lipedema. É involuntário. Você vê isso? Com você é assim? Totalmente. Na hora É involuntário, assim. A gente estuda isso todos os dias. Eu trato mulheres no meu consultório com isso, então é automático. É igual um Nutri chegar e falar que não repara no prato dos outros. É mentira. Porque a gente sempre dá uma olhadinha. Sempre rola uma olhadinha. Mas a gente que tá com isso todos os dias é automático. A gente bate o olho e já desconfia, ou já vê. Tem pessoas que é gritante, assim, que fala, caramba, ela tem. E às vezes dá vontade de chegar lá e conversar. Mas você já teve isso? Você já teve de chegar na pessoa e falar assim, pô, você já viu isso? Eu falo com Porque é minha... difícil. Eu chegar pra pessoa que eu nunca vi na vida, É. chegar, não, vem cá, você quer... Não. Eu falo com minha mulher que eu queria ver aquela artista da novela das 9, a protagonista, eu queria ver ela sem calça jeans. Que isso? Você já reparou? Que horas que passa o podcast? Ela é magrinha, mas ela só anda de calça jeans. E aí você consegue, não tem nada a ver com ser magro ou ser mais cheinho? A obesidade é um gatilho, mas não necessariamente precisa ser obeso. A obesidade é só um gatilho, é uma causa e consequência. Às vezes, ou é a causa ou a consequência. Eu Tá? nunca fui obesa. Nunca fui obesa. Mas a perna estava lá. A perninha estava lá. Mais inchadinha. Mas eu falo com minha mulher, eu queria ver se essa menina tem lipedema. A gente fica vendo televisão, você vê que ela só anda de calça A jeans. sua esposa é médica também? Não, advogada. Difícil um médico não casar com um médico, né? Para entender um médico, a rotina de um médico, é difícil, né? É, mais ou menos. Eu mandei esse dia pro meu irmão, né, que as únicas pessoas que vão lembrar que você trabalhava até tarde são seus filhos. Com certeza. Então, se você não
tiver esse cuidado, E a isso esposa vai também. atrapalhar a sua vida A esposa pessoal. também, quando não é médica, por exemplo, nesse caso. Quando é médico é pior, porque às vezes quando você não está de plantão, ela está. Então É. é mais complicado ainda. Não, estou falando porque se fosse médico seria mais fácil entender, né? Porque vive a mesma rotina, né? Mas o pior também é que o papo em casa só vai virar de paciente. Prova científica. É verdade, mas não tem jeito. Você está falando, eu olho na rua, já vejo, identifico. Você também, já identifica o lipedema e não sei o que, é força da profissão. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Verdade. Faz parte. Qual é o próximo passo agora? Continuar com os meus bons hábitos e não parar. Eu falo, eu nunca. É até forte a palavra, mas não é num sentido negativo, nunca estou satisfeita, não é isso. Mas eu sempre gosto de buscar a minha melhor versão. Eu gosto de provar a mim mesma que eu sempre posso evoluir um pouco mais. Então, eu sempre estou em busca de evoluir, não ficar no platô, sabe? No comodismo, porque isso me afundou. E no nosso caso é buscar mais opções para ajudar esses pacientes. Legal. E aí, falando disso, você tem a sua meta pessoal, mas com uma conta numa rede social e sendo uma influenciadora, o próprio nome já diz. Como é que você vai influenciar as pessoas? Você tem isso na sua cabeça, de uma meta, um plano de influenciar e usar a sua experiência para isso? Mas eu já uso, eu já tenho esse plano e já coloco em prática, né? Todos os dias. Eu sempre busco transmitir informações sobre o lipedema, falo abertamente sobre, não fico batendo na tecla 100% todos os dias, mas eu cuido de maneira especial dessas mulheres com lipedema. Sempre me coloco à disposição para ouvi-las, tanto que assim, eu recebo relatos todos os dias. E eu tenho, tipo como? Eu falo que a história é sempre a mesma, porque eu tenho um vídeo gravado relatando como eu descobri, sobre sintomas, como identificar. Então, vira e mexe, eu sempre falo. Aí eu sempre recebo, Thais, eu acho que eu tenho isso. Nossa, eu vi o seu vídeo e eu me identifiquei. Tá aí, é sempre a mesma história. Está acontecendo isso, os pacientes já estão chegando no consultório com diagnóstico. É sempre a mesma história. Isso não é um problema, doutor? Depende. Você tem que orientar. Né? Não, porque o doutor Google lá fala um monte de coisa. Eu tô sentindo uma pontada aqui no peito, aí você vai, aí tem 1 milhão de coisas que pode ser, Sim. Aí você entra numa paranoia. E hoje todo mundo faz isso, né? Tô sentindo alguma coisa. Vai lá no Google e... Mas por isso que sempre quando uma mulher vem me mandar uma mensagem, eu sempre oriento. Procura um profissional. Para você, um profissional que realmente estude e entenda do lipedema, para você realmente ter o seu diagnóstico. Eu falo, mas já se cuida, você cuidar da saúde, você não precisa ter um diagnóstico de nada. É o mínimo que você pode fazer. Mas é difícil, pelo né? Teu corpo. Dieta, restrição, deixar de comer as coisas que você gosta de comer, uma macarronada, aquela caprichada. Para você tratar e o pior é o a sabotador. doença não é fácil, mas você levar uma vida saudável não é difícil. É difícil que a gente se adaptar a esses novos hábitos, né? A dificuldade porque você já eu tem falar uma rotina. não, é o exagero, é aquilo, é aquela rotina. É o que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Mas ninguém Exatamente, faz. todo mundo Se a quer família o resultado, ajuda, né? Se a família ajuda, como ela falou, é importante. É a história da mulher que fica a semana inteira carregando uma marmitinha pro serviço. Aí chega no final de semana, o marido fala assim, vamos fazer um churrasco. Aí vai cerveja, vai carne, vai... Mas não pode, doutor. Depois de uma semana regrada, não pode ter um momento ali? Claro, gente, o equilíbrio. Momento, tudo na vida, senão você entra em O problema é que paranoia. ele topa a cara de cerveja, carne com problema sal. Qual é o problema com a cerveja, doutor? Glúten. Tem cerveja sem glúten já. Tem. É horrível. Pode fazer merchandising, não, mas... Não, mas tudo Não, é eu tenho que tomar gente. cerveja sem álcool, né? Eu moro longe, um dia por semana eu encontro com meu irmão. Aí isso fica me enchendo o saco que eu tomo cerveja sem álcool. Eu falei, gente, eu vou dirigir. Né? Não pode. Mas com exatamente. 3 eu olho e falo, não quero mais não. Você precisa dos seus momentos também. Precisa. Isso aí, senão você vira um Precisa. terrorismo nutricional, você fica paranoica, você precisa de ter os seus momentos também. Precisa ter um momento de chutar o balde. É importante, cuidado na hora de chutar o balde. Só Eu não gosto de falar isso chutar para o paciente balde, com lipedema, não. Porque quando a gente chuta o chuta balde... aqueles baldinhos de criança de praia, que ele é pequenininho. Então Ele chuta aquele baldinho menorzinho. Entendi. Não chuta um balde grande de pessoa normal peso, chutando balde, beleza, ali ela recupera em o quê? 2 dias ali, tira a retenção. Mulher que tem lipedema, meu amigo, se você chuta o balde, é uns que...
uns 15 Pra catar esse balde de dias novo. pra É você mesmo? catar o balde, assim, e olha lá. O álcool tem uma influência grande pro lipedema? Tem, porque o álcool é carboidrato Inflamatório, e é inflamatório. Você tem alteração intestinal, tudo isso. totalmente inflamatório. Ainda bem O álcool é uma das coisas que mais me inflama, pelo menos. No seu caso, né? Álcool, Aham. álcool. Aí você não glúten. bebe nada. Em alguns momentos. E eu o vinho? bebo. O vinho é tão bom pra tanta coisa, doutor? Depende. Tem gente que Depende. tem alergia, tem gente que, por exemplo, eles usam muito sulfito. Tem gente que tem alergia a sulfito. Então, Eu lixo muito com tudo vinho. isso Vinho branco não serve para nada. É só álcool. branco? Não serve para nada. Como assim, doutor? Como não serve pra nada Não. vinho? Não é possível. O vinho Pra tinto. relaxar, você É, tem um momento, claro. né? Com Não, certeza. tudo bem, você quer relaxar é uma coisa. Agora, do ponto de vista nutricional, o vinho branco só tem caloria. Não tem. Isso é todos, polêmico, hein, doutor? Não, todos os polifenóis estão na casca da uva. Se você elimina a casca, você tem o quê? Você tem um pouco de polifenol. Isso aí já é um né? papo, outro café. A gente vai leva isso muito tempo. Mas o vinho branco realmente ele não tem benefício do ponto de vista de saúde, a menos só o relaxamento. Ah, tanto Né? que Porque imagina, aquele cada negócio, Só? uma Como namoradinha, assim só? só de É muita relaxamento. coisa, é muita coisa. Já doutor. é muita coisa. Poxa vida, então. Não mete o pau no vinho assim, não. Não, é bom você tomar ali sua tacinha de vinho, tomar sua cervejinha, se aquilo te relaxa, mas você também tem que procurar outros meios de você relaxar. Se você sempre focar no álcool É e claro, na né? comida, É o exagero que a você gente tá tá falando. ferrado. É, o exagero nunca é bom, né? De qualquer não, coisa, né? imagina, você vê alface. Se você exagerar na alface, me Isso é um caso. Como é que identificou? O que você pensou? O que você pensou quando ela identificou a alface como inflamatório? Negócio que normal. É o meu colega de casca de tomate. é impressionante. Gente, isso, a né? bioindividualidade Quem diria? ela é incrível. O ser humano ele funciona de maneira singular, cada um com o seu cada um. Por isso que não existe receita de bolo. Não existe, não existe. Cada um com o seu cada um. Aí tem que fazer o diáriozinho lá de. Diário É muito alimentar. importante. Andar com uma cadernetinha no bolso. Sempre falo, pega uma agenda velha e anda com ela. Sempre anotando ali. Tudo que comer mesmo. Tudo. Não, Um cafezinho, se não puder fazer o diário todos os dias, né, o diário mesmo, procura nos dias que tiver pior lembrar o que comeu nos dias anteriores. Mas no dia que tiver pior, sentindo o quê, doutor? Peso, Exatamente. cansaço, dor, mais hematomas são os sinais do lipedema. Estufamento, Aquela coisa de ficar. você estufa, Sem lugar. você fica com peso, cansaço, às vezes fadiga. A perna incha mais, A dá mais perna fica hematoma. inchada, o nosso inchaço ele é muito maior do que uma pessoa normal, né? A gente Aham. incha A gente- demais. A gente tem paciente que chega no consultório que parece que apanhou, de tanto hematoma, É mesmo? É, E aparece do nada, assim? do nada. do nada. Eu sempre aparecia com roxo na perna, assim, do nada. E onde eu ainda tenho um pouco de... Depois eu vou mostrar uma foto pra você, uma concentração maior de lipedema, eu fui inventar de começar a fazer futevôlei. Só de chutar a bola, onde eu tenho ainda um pouco mais de lipedema no tornozelo, onde eu não operei, vou te mostrar como ficou roxo. Tem na sua rede social? Não, na minha rede social não. Tem aqui, mas eu mostrei nos Tem aquela que foi stories, lá no assim. consultório tratar as veinhas dela, eu olhei e falei, Ele olhou, ele falou, você tá "Você querendo pode parar me com isso?" sacanear, né? Tem restrição de atividade? O tipo de atividade que pode fazer, que não pode Tem fazer? algumas que são ideais. Quais são? A hidroginástica. Toda atividade na água, né? Que além do benefício do não ter trauma, a pressão da água. Mas é o que eu falo é o seguinte, a atividade física ideal é aquela que você gosta de fazer. Se eu te mandar fazer uma que você não gosta de fazer, você não vai fazer. Então, dentro de um certo limite, evitar, por exemplo, maratona. Maratona é uma coisa que inflama muito, porque você gera muito radical livre. Agora, se você gosta de uma atividade, uma musculação, dentro de certos limites aceitáveis pelo corpo, o que você gosta de fazer é a atividade ideal. É porque você vai fazer. Por isso que eu falo assim, a atividade física, ela anda em dois, para quem tem lipedema, ela anda em dois opostos. Ela pode ser benéfica, ter aí suas propriedades anti-inflamatórias, mas elas também podem ser pró-inflamatórias. Por exemplo, uma musculação. Você tem que levar em conta o profissional que está ali cuidando de você também, né? A sua própria consciência tem que levar em conta muitas variáveis nessa equação. Por exemplo, bioindividualidade,
Você tem algumas. Como é que tá seu joelho, seu tornozelo? Em que fase da patologia você tá? Você tá mais inflamada? Você tá menos inflamada? Por exemplo, uma paciente que tá mais inflamada e vai ter um sobrepeso, vai pegar um pouco mais de carga, fazer um exercício que vai gerar uma inflamação lá naquele músculo, tirando a inflamação que você já tem, e essas microlesões que você gera no seu músculo na hora da atividade física, isso pode prejudicar a tua patologia, isso pode prejudicar o seu lipedema, ficar mais inchada, ficar mais inflamada, você pode ter falta de oxigenação, hipóxia, né, que a gente chama. Então, tudo, até o exercício físico, para quem tem lipedema, você tem que, assim, ser muito bem direcionado. E é individualizado também? Cada um tem o seu tipo de exercício? Exatamente, porque mulheres com lipedema, muitas vezes, têm aí a passada diferenciada, elas, sabe, fração ligamentar, às vezes tem o joelho um pouco para dentro, a anatomia pode ser diferente, às vezes problema no quadril, muito condromalácia, muito comum também por conta do peso nas pernas. Então, tudo isso tem que entrar na equação. Não é simplesmente chegar lá e fazer o exercício, fazer a musculação, sair pegando peso, sair correndo a maratona. Não é tão simples. No seu caso, como é que foi a sua... Como é que você achou os exercícios ideais para você? Porque imagino que quando você falou que era magra, mas suas pernas estavam inchadas. Sempre inchadinhas. Então você devia mandar bala no exercício de perna, né? Como é que foi isso? Como é que você identificou? Então, eu falo isso muita autoconsciência. A gente tem que ser muito autoconsciente, a gente tem que reparar o nosso corpo. Tem que se conhecer. De fato, a gente tem que se conhecer, isso foi muito importante para mim. Porque muitas vezes eu ia lá, me matava na academia e pegava peso e corria e fazia aquilo. Eu falei, caramba, minha perna tá mais inchada. Beleza, você tem um inchaçozinho pós-exercício, é normal. Mas inflamada, meu amigo, minha perna ficava isso aqui, ó. E ela ardia, ela doía. Eu falei, não é possível, não é possível. Então, eu fui começando a, assim, isso demorou tempos, tá? Até eu entender como o meu corpo ali funcionava, quando eu tava mais inflamada. Não adianta eu querer ficar puxando muito peso. Não rola você ter muita sobrecarga. Meu treinamento não tem sobrecarga. Isso depende da minha fase também. Hoje eu já posso me dar o luxo de... Porque é muito difícil também a mulher com lipedema, ela ganhar músculos. Uma pessoa inflamada, ela tem dificuldade em tanto em hipertrofia, tanto em emagrecimento. Por isso que com uma pessoa inflamada, primeiro a gente fala em desinflamar, para depois você pensar no seu emagrecimento ou na tua hipertrofia. Hoje eu já cheguei numa fase em que eu posso pensar aí, se eu quiser, coisa que eu não quero, na minha hipertrofia. Se eu quiser ganhar músculo, não quero. Quero mais secar, mas se eu quiser, eu já posso. Eu não estou uma pessoa inflamada. Mas isso tudo, assim, são anos. 7 anos. Treino, alimentação, muitos nãos que eu tenho que falar. Enfim, é uma soma aí de fatores. Procurar médicos capacitados no SUS é difícil, doutor? Não tem. Não tem. E aí, como é que faz? Porque o povo não tem essa cobrar. acessibilidade ainda ela é bem limitada. Cobrar. É difícil. A gente pode... não é difícil você orientar alguns colegas, desde que eles também sentem para estudar, né? Sentem de noite em vez de ir para o boteco e ir para casa de noite estudar. Existe a possibilidade de você realmente formar pessoas. Já existem cursos no Brasil, o Amato dá curso a cada 6 meses. Mas aqui no Espírito Santo tem? Ainda não. A gente vai dar o primeiro curso de drenagem, que vai ser assim, um ensaio para um curso maior. Legal. Quando é que vai ser? Setembro. Setembro. Tá. Então isso vai ser o nosso ensaio, para a gente poder depois fazer um curso maior. Legal. Aí você vai treinar fisioterapeutas, nutricionistas, depois você passa para os médicos. Mas se você conseguir um nutricionista, um fisioterapeuta que se integre nisso, no SUS você já consegue evoluir muito. Muito. Legal. E aí, casos de cirurgia plástica, por exemplo, é a última etapa, né? A última etapa. A não ser que tenha uma indicação por conta de algum fator, mas é a última etapa. Essa, a gente fala, né, a cereja do bolo.
Aham. Você passou por isso. Passei. Tá passei. satisfeita hoje? Tô muito feliz. Eu falo, eu sou outra Thaís, sou outra pessoa. Mas a gente tem que entender também que a cirurgia do lipedema, dependendo do seu grau, ela é feita em etapas. Você não consegue retirar tudo, Aham. né? Você tem ali uma porcentagem de segurança que você pode retirar dessa gordura, né? Aham. Legal. Então, próximos passos é o curso, O trabalho que a gente vai o fazer trabalho com o e medicamento. continuar estudando. Esse medicamento já existe? Já. É usado para outra coisa. Para outra coisa. Para um monte de coisa, né? Porque acontece isso, né? Aconteceu com Viagra, por exemplo. O Viagra foi desenvolvido como um remédio para pressão. Exatamente. Aí foi descobrir que para pressão ele era porcaria, mas que tinha um efeito colateral, né? O efeito colateral virou o efeito principal. Virou o né? efeito E principal. mudou a indústria farmacêutica, né? Mudou a cabeça das É o pessoas. remédio mais vendido do mundo hoje. Mudou a cabeça das pessoas, né? E aí, quanto tempo para ficar pronto esse estudo? Demora, né? Demora, né? Eu acho que em 2024 a gente está com ele na mão. É mesmo? E aí já podendo prescrever para tratar especificamente disso. Exatamente. Lipedema. Legal. Mais um bônus. Legal. Querendo achar a Thaís, tá lá na rede social, Thaís Guisso. @Thaís Guisso. Isso aí. Legal. E você também é ativo na rede social, né, doutor? Elas me marcam o tempo todo. Eu sou meio preguiçoso de rede social, mas elas me marcam muito, então. Dá uma preguiça às vezes mesmo, é verdade. Mas é necessário, ainda mais nesse caso, né? Você costuma fazer live também, né? Vocês fazem live A sobre gente isso? faz live. Você faz também? De vez em quando a Ariane chega lá no consultório e fala assim: Zé, grava uns 4 vídeos aí. Aham. Né? Aí a gente escolhe um tema, fala alguma coisa e ela vai postando devagar. Legal. Qual a sua rede social, doutor? Coraça underline vascular. Coraça com 2 S, né? Coraça com 2 S vascular. Legal, gente. Obrigado pelos esclarecimentos. Muito legal. Não, isso. obrigado a Muito, você pela muito oportunidade legal. da gente Pelo poder. espaço. Não, né? o espaço Falar está isso. completamente aberto. Completamente aberto. Tendo mais assuntos, mais notícias, só falar com a Ariane e a gente vem e bate um Luciene. Legal, hein? Não esquece da Luciene, do Movimento Luciene, Capixaba. legal. Pra A frente Lu a é gente vai super fazer. ativa. Legal. Aí quando a gente publicar, a gente vai publicar uns cortezinhos também nas redes sociais, aí a gente aí marca você, chama para Isso, colaborar. por favor, manda pra Sim, gente. senhor. Com certeza. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até!